Desde os primórdios da humanidade, olhamos para o céu em busca de respostas. O universo sempre foi um grande mistério. E, quanto mais avançamos tecnologicamente, mais perguntas surgem. Uma das questões mais instigantes da física moderna é: será que existem outros universos além do nosso? E, surpreendentemente, uma possível pista pode estar escondida na própria radiação que preenche o cosmos. A radiação cósmica de fundo. O que é a radiação cósmica de fundo? Antes de entender como essa radiação pode apontar para a existência de outros universos, é fundamental saber o que ela é. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas é uma espécie de eco do Big Bang, o clarão residual da explosão que deu origem ao nosso universo há cerca de 13,8 bilhões de anos. Imagine acender uma enorme fogueira. Mesmo depois que o fogo apaga, a fumaça e o calor continuam pairando no ar. A CMB é, de certa forma, essa fumaça cósmica que preenche todo o espaço. Essa radiação foi descoberta em 1965 pelos cientistas Arno Penzias e Robert Wilson, que, sem querer, captaram esse sinal ao tentarem calibrar uma antena de rádio. O que parecia inicialmente ser um ruído de fundo inexplicável, se revelou ser o maior testemunho da origem do universo. A CMB é praticamente uniforme, com pequenas flutuações de temperatura que representam as sementes de tudo que existe hoje: galáxias, estrelas, planetas e até nós. O ponto frio misterioso na radiação cósmica. Quando os cientistas começaram a mapear essa radiação com mais detalhes, usando satélites como o WMAP e mais recentemente o Planck, eles perceberam algo estranho: uma região extremamente fria no céu, conhecida como o Cold Spot, ou ponto frio. Essa mancha fria não era apenas uma pequena anomalia, ela se destacava do restante do mapa da radiação cósmica, desafiando todas as previsões feitas pelos modelos padrão do Big Bang. A pergunta imediata foi: o que causou isso? Seria apenas uma flutuação estatística? Uma coincidência cósmica? Ou algo muito mais profundo? Bolhas cósmicas e o multiverso para alguns cosmologistas. O ponto frio pode ser uma pista de algo gigantesco. A colisão do nosso universo com outro universo. Segundo a hipótese do multiverso inflacionário, logo após o Big Bang, o espaço passou por um período de expansão extremamente rápida, chamado de inflação cósmica. Durante esse processo, diferentes bolhas de universo poderiam ter se formado, cada uma com suas próprias leis físicas, constantes e realidades. Nosso universo seria apenas uma dessas bolhas. E, se uma bolha se expandisse e colidisse com outra, poderia deixar cicatrizes menos marcas detectáveis na radiação cósmica de fundo. E é aqui que entra o ponto frio. Alguns pesquisadores acreditam que essa região pode ser exatamente essa cicatriz, o sinal de uma colisão antiga entre nosso universo e outro. Se isso for verdade, não estamos apenas observando uma peculiaridade no nosso cosmos, mas uma janela direta para a existência de outros universos. As teorias que apoiam essa possibilidade, várias teorias da física moderna, dão suporte à ideia de que o nosso universo pode não ser o único. Entre elas, destacam-se teoria das cordas. A teoria das cordas sugere que tudo no universo é formado por minúsculas cordas vibrantes de energia. Para que essa teoria funcione matematicamente, são necessárias 10 ou 11 dimensões, sendo que apenas 3 são espaciais e 1 é temporal no nosso mundo. As demais estariam enroladas ou seriam inacessíveis. Esse modelo abre margem para a existência de múltiplos universos, cada um com diferentes configurações dessas dimensões. Proposta por Alan Gush, a inflação eterna sugere que, enquanto nosso universo parou de inflar e começou a se expandir normalmente, outras regiões do espaço continuam inflando, gerando infinitos universos menos cada um com seu próprio Big Bang. Nesse cenário, o multiverso não é apenas possível, mas inevitável. Interpretação de muitos mundos na mecânica quântica. Outra abordagem vem da própria mecânica quântica. A interpretação de muitos mundos proposta por Hugh Everett sugere que cada vez que ocorre uma decisão quântica, o universo se ramifica. Isso significa que existem infinitas versões da realidade, onde cada possibilidade se realiza. Embora essa ideia seja mais aplicada ao mundo quântico, alguns físicos teorizam que ela poderia se estender ao cosmos em larga escala. O que dizem as observações? Voltando ao ponto frio, nem todos os cientistas concordam que ele seja evidência de outro universo. Existem explicações mais locais e convencionais. Supervásio cósmico. Uma das hipóteses é que o ponto frio se deva a um supervásio, uma região enorme do espaço
praticamente desprovida de galáxias e matéria. Quando a luz da radiação cósmica passa por uma área dessas, ela perde energia, o que faz com que pareça mais fria ao ser detectada aqui na Terra. Esse fenômeno é conhecido como efeito Sachs-Wolf integrado. Porém, o supervásio que se encontra nessa direção não parece ser grande o suficiente para explicar completamente o frio observado, deixando espaço para mais especulações. Coincidência ou evidência? Apesar de as explicações convencionais serem plausíveis, muitos físicos afirmam que a probabilidade de o ponto frio ser uma simples flutuação estatística é extremamente baixa, menos embora não impossível. O problema é que quando falamos de um universo único, qualquer anomalia, por mais estranha que pareça, só aconteceu uma vez. E, com uma única amostra, é difícil dizer se isso é algo realmente anormal ou simplesmente parte da variabilidade natural do cosmos. O futuro das investigações atualmente, cientistas desenvolvem missões cada vez mais sensíveis para tentar captar informações mais detalhadas da CMB e de outras fontes, como ondas gravitacionais primordiais, que poderiam oferecer pistas adicionais. Se encontrarmos outros pontos no céu semelhantes ao ponto frio, ou padrões que só poderiam ser explicados pela interação com outros universos, isso seria um forte indicativo de que o multiverso não é apenas uma hipótese, mas uma realidade. Além disso, experimentos em física de partículas, como os feitos no Grande Colisor de Hadrons, podem fornecer indícios indiretos de que a nossa realidade é apenas uma fatia de algo muito maior. E se existirem outros universos? Se a hipótese do multiverso for verdadeira, as implicações são profundas e quase inimagináveis. Imagine que existam infinitos universos, alguns com leis físicas ligeiramente diferentes, outros onde a gravidade é mais fraca ou mais forte, universos onde a matéria como conhecemos nem sequer se formou, ou até mesmo universos onde você, uma versão de você, tomou decisões diferentes e vive uma vida completamente distinta. Isso redefine não apenas nossa noção de espaço e tempo, mas também de existência, de identidade e do próprio conceito de realidade. O limite da ciência, por enquanto, por mais fascinante que seja o conceito de outros universos, ainda está no limite entre a física e a filosofia. A maior dificuldade está no fato de que, por definição, esses outros universos estariam fora do nosso horizonte observável, tornando sua detecção direta quase impossível, pelo menos com a tecnologia atual. Porém, a ciência já nos provou muitas vezes que o impossível de ontem é o possível de amanhã. Conclusão: o ponto frio é uma janela para o multiverso. O ponto frio na radiação cósmica de fundo continua sendo um dos maiores enigmas da cosmologia moderna. Embora existam explicações que se encaixem no modelo padrão do universo, a possibilidade de que seja uma marca de um outro universo permanece viva, menos e extremamente provocante. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: estamos apenas começando a compreender o quão vasto, complexo e misterioso é o cosmos. E quem sabe, um dia poderemos confirmar aquilo que hoje soa como ficção científica: que o nosso universo é apenas um entre incontáveis outros, flutuando no oceano infinito da existência.